Meus diletos e amados irmãos, repetidas vezes eu já tenho destacado a verdade contida no hino 155 do cantor cristão, quando o hinólogo destacou o seguinte: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. De fato, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Nós já estamos considerando este tema, oração, já há algumas semanas, principalmente na quarta-feira, e hoje eu quero continuar este tema dentro da nossa escola bíblica neste momento devocional. E os que estão acompanhando comigo na quarta-feira, no culto de oração, esta série de mensagens sobre a vida de oração de Jesus, nós já vimos que no momento em que a tristeza tomou conta da alma de Jesus, ele estava no melhor lugar que poderia estar. Ele estava no seu lugar à parte para a oração. Ele estava no Getsêmani. Ele disse: minha alma está profundamente triste até a morte. E nós já vimos que Jesus não estava ali somente ou simplesmente pela circunstância que ele haveria de enfrentar. Ele não estava ali simplesmente por ocasião da sua alma estar angustiada. Isso porque o Getsêmani era um lugar frequentado constantemente por Jesus. Era um lugar que ele tinha à parte para estar orando. A Bíblia então aponta claramente para esta frequência assídua por parte de Jesus para este lugar de oração. Lucas, por exemplo, relata o seguinte: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, onde situava-se então o Getsêmani. Na quarta-feira passada nós consideramos que Jesus estava em oração e isso certamente o fortalecia para enfrentar aquilo que ele haveria de passar, a sua separação com o Pai, única na eternidade, e isso era um peso sobremodo elevado sobre os seus ombros, a ausência da plena comunhão com o Pai. Eu quero apontar esta manhã, ainda dentro do tópico oração, mas fugindo um pouco da vida de Jesus propriamente dita, eu quero apontar para o testemunho contrastante de duas mulheres que as Escrituras apontam. E o contraste, a diferença entre essas duas mulheres está na vida ou na atitude de oração que uma delas tinha. Ambas estavam amarguradas, ambas estavam profundamente tristes, e isso pela mesma causa, a mesma razão. Ambas eram estéreis, ou seja, elas não podiam gerar filhos, o que no mundo antigo era motivo de uma vergonha, de uma frustração, porque uma mulher que não gerava filho era tida, considerada como sendo amaldiçoada por muitos. E estas duas mulheres enfrentaram então esse dissabor de levar sobre os seus ombros, sobre suas vidas, essa marca da esterilidade. E a primeira mulher que eu gostaria de destacar é Raquel. O seu relato encontra-se em Gênesis capítulo 30. A história é conhecida. Raquel é filha de Labão, esposa de Jacó. Nós conhecemos bem já a história, como Jacó se apaixonou por Raquel e serviu ao pai dela durante 7 anos para recebê-la como esposa. O texto diz que a paixão de Jacó por Raquel era tão grande que esses 7 anos passaram como se fossem 7 dias. Ele serviu de bom grado para receber a Raquel como esposa. Mas no dia do casamento, o seu sogro o enganou. E Jacó tomou algumas taças de vinho a mais. E ele então, quando foi para os seus aposentos para receber como esposa Raquel, o seu sogro introduziu Lia, a filha mais velha, que por sinal, ela tinha os olhos baços, e contrariava ou contrastava com Raquel, que era linda desde a planta do pé ao alto da cabeça, como é descrita, ela era toda formosa. Então, depois desse engano sofrido por Jacó, observe que ele se revolta, vai consultar o seu sogro por conta de ter passado a perna nele, e Jacó, que já tinha passado a perna no seu irmão Esaú, agora está provando do seu próprio veneno. E então ele decide trabalhar novamente para ter Raquel como esposa. Depois de uma semana ele recebe Raquel, mas teve que trabalhar mais 7 anos
para confirmar a aliança que havia feito com o seu sogro, e então, de fato, tê-la como esposa. Ele desfruta desta bênção, fruto do seu trabalho, e agora ele está todo feliz por ter Raquel nos seus braços. Mas o texto declara que Raquel era amada por Jacó, ao passo que Lia era desprezada. Lia desprezada, Raquel era amada, mas Lia tinha uma vantagem sobre Raquel. Ela gerava filhos, ao passo que Raquel era então estéril. Capítulo 30, versos 1 e 2, diz que Raquel se dirige a Jacó, expressando a sua revolta, dizendo: dá-me filhos, senão morrerei. Observe que isso revolta Jacó, pois era como se ela estivesse exigindo dele algo que ele não podia corresponder. Dá-me filhos, senão eu morro. E olha a resposta de Jacó: porventura estaria eu no lugar de Deus para fazer você gerar um filho? Observe a natureza do pedido que você está me fazendo. Observe a natureza da sua exigência. Será que eu estaria no lugar de Deus? Irmãos, essa atitude de Raquel não é difícil de encontrar em muitos ainda hoje. Não no sentido de uma cobrança quanto a uma gravidez propriamente dita, mas no sentido de lançar sobre os outros uma amargura sofrida, ou lançar sobre os outros o peso de uma amargura, de uma desventura que nós podemos ter. Observe que a amargura permeava e dominava o coração de Raquel. Ela lança sobre o seu esposo o peso da esterilidade que ela tem. Dá-me filhos, senão eu morro. Atente para o drama nas palavras de Raquel. Se você não me der um filho, eu vou morrer. Então você pode imaginar o peso sobre os ombros de Jacó diante da amargura de sua esposa. Raquel com certeza teve muitos embates com Lia, embates que eram movidos pelo ciúme, movidos pela inveja, pela amargura de não poder conceber filhos. Então Jacó, ele enfrentou uma situação difícil diante disso. Cada ano que passava, Lia concebia um filho e Raquel, nada. Eu posso imaginar a amargura de Raquel pelos cantos da casa. Eu posso imaginar a frustração, a reclamação, a cobrança que ela fazia do seu esposo e como ela se tornou azeda, porque tornou ou fez disso o centro da sua vida. Me dê filho, senão eu morro. E talvez em algum momento Raquel se tornou até insuportável pela sua cobrança e exigência do seu próprio marido. Raquel certamente se tornou uma mulher insuportável para Jacó, e eu diria não só para ele, mas mesmo para aqueles que estavam à sua volta, porque diante da sua frustração, essa amargura se torna abrangente, ela atinge outras pessoas, e chegou a um ponto de Raquel então apelar, e depois da dura resposta de Jacó, questionando-a se porventura ele estaria no lugar de Deus para fazê-la conceber, Raquel teve então, entre aspas, uma brilhante ideia: dar a sua serva Bila para que Jacó coabitasse com ela e ela então pudesse ter em seu colo um filho. E isso era um costume no mundo antigo. Aquela que era senhora, patroa, tinha a sua serva como um bem possuído, de modo que os filhos que nascem dos escravos pertenciam aos seus patrões, aos seus senhores. Então Jacó tomou por mulher Bila, ela engravidou, e olha a conclusão de Jacó, ou de Raquel aí no texto: Deus me julgou, e também me ouviu a voz, e me deu um filho. Deus enfim julgou a minha causa, olhou para a minha condição, e até que enfim Ele me deu um filho. E espera aí, Raquel, você tem certeza disso? Você tem certeza que Deus julgou a sua causa através de Bila? Foi Deus que fez isso? Eu chamo isso, irmãos, de tentativa de dar uma ajudinha a Deus. É a mesma forma como Sara, que diz a Abraão: tudo bem, Abraão, Deus vai te dar um filho, mas não será comigo, porque eu já sou de idade avançada.
Deus vai te dar um filho, de fato Ele não prometeu, Ele vai dar, mas não será comigo. Eu já tenho 90 anos, meu querido, a essa altura do campeonato não tem mais condições. Deus vai dar a você um filho, mas não será comigo. O que Sara faz? Toma Agar, entrega a sua serva para Abraão. De fato, Agar engravida, de Agar nasce Ismael, e Ismael foi o herdeiro da promessa de Abraão? Deus disse não, sua mulher vai dar à luz um filho. Assim como Sara, Raquel tentou também dar uma ajudinha a Deus. E essa tentativa de dar uma ajuda foi espiritualizada pela sua conclusão. Enfim, Deus julgou a minha causa. Irmãos, Raquel tentou contornar a sua situação através de um plano pessoal, ao qual ela atribuiu a eficácia a Deus. E sabe, amados, tenhamos cuidado. Nós corremos sério risco de estabelecer nossas próprias resoluções das mais diversas situações, sem de fato dependermos do Senhor. Jesus está ligando para alguém aí, pode atender. Nós corremos sério risco de estabelecer resoluções para as mais diversas circunstâncias, sem dependermos do Senhor. E por vezes no plano que nós estabelecemos, nós atribuímos a eficácia a Deus, quando há sério risco de Deus estar dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu quem fez isso. Em resumo, irmãos, observemos, Deus estava dizendo a Abraão, eu não tenho nada a ver com este plano de Sara. Sara está somente tentando me dar uma ajuda, mas eu vou cumprir o que eu determinei. Irmãos, Raquel despeja a sua amargura sobre o seu marido, despeja a sua amargura sobre as pessoas que estão à sua volta, mas isso não traz a solução para a desventura que ela estava enfrentando. Raquel tomou providências, ela tentou providenciar uma solução para a sua limitação. E como foi que ela decidiu fazer isso? Ela dividiu o seu marido com uma terceira mulher, para ter o seu desejo realizado. Atente que não há menção de Raquel buscando a Deus. Antes, a menção que há é de uma mulher amargurada, que através da sua própria força, tenta solucionar algo que somente Deus poderia trazer a solução, dar um filho a ela. Será que o seu coração, essa manhã, está como o coração de Raquel, amargurado? E talvez você se tornou uma pessoa azeda para os que estão à sua volta, para o seu marido, para os seus filhos, para outros. Será que você está exigindo do seu marido algo que somente Deus pode lhe conceder? Será que você está exigindo das pessoas à sua volta algo que somente Deus pode fazer? Será que você não percebe que ao fazer isso, você está lutando por si mesmo ou si mesma? E deixando de buscar o Senhor para ter a resolução dos seus problemas? Agora, vamos observar uma outra mulher. E esta mulher contrasta em muito com o exemplo de Raquel. Ela também estava amargurada, angustiada, pelo mesmo fato, não gerar filhos. Esta mulher é Ana. 1 Samuel, capítulo 1, se você quiser acompanhar o relato, eu posso parafrasear aqui alguns versículos. Em 1 Samuel, então, capítulo 1, relata a história desta mulher e sua atitude diante da mesma condição que Raquel se encontrava. Ana era amada pelo seu marido, Eucana. E observe que Raquel também era amada pelo seu marido, Jacó. O texto diz que Ana era provocada, e tem uma palavrinha aí de ênfase, excessivamente. Ana era provocada excessivamente pela esposa ou a outra esposa do seu marido, de modo que isso a deixava amargurada. O alvo de Penina era irritar, era tirar Ana do sério, e ela fazia isso com propriedade. E será que você pode imaginar a angústia, como Ana se sentia diante das provocações que sofria de sua rival? Porque Penina ficava zombando dela: você é amaldiçoada por Deus, você não pode gerar um filho. Já eu, olha a prosperidade que Deus me tem dado.
e com isso tirava realmente Ana do sério. E com certeza as provocações sofridas causaram em Ana um terrível dissabor, lhe causaram amargura, lhe causaram tristeza. Mas em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7, diz que quando a família subia para sacrificar ao Senhor, e eles faziam isso de ano em ano, diz que Penina a irritava de tal modo que Ana não comia nem bebia. Ela não tinha condições. E ao que parece, Penina era tão sagaz que ela provocava Ana sem Eucana ver. Penina fazia isso fora dos olhos de Eucana. E nós concluímos isso, que Eucana não ficava sabendo, porque no versículo seguinte, tem-se que Eucana chega para consolar Ana. E olha a pergunta que ele faz: por que você chora, mulher? Por que você não come? E por que você está de coração triste? Então, se ele presenciasse o que Penina estava fazendo por ocasião de oferecerem sacrifício, ele não tinha por que perguntar. Mas ele pergunta: por que você está tão abatida, tão triste? Por que você ao menos quer comer? O que está acontecendo com você? Por que você está tão triste? E então observe, queridos, que diferente de Raquel, que joga o peso da sua frustração sobre Jacó, seu marido, Ana não faz. Olha as palavras de Eucana: eu não te sou melhor do que 10 filhos. A essa altura da narrativa, Ana já conversou com seu marido e está dizendo da sua frustração de não ter um filho. E então Eucana diz: mulher, será que eu não te sou melhor do que 10 filhos? Rapaz, Eucana se achava o cara, viu? Pensa no marido: mulher, você ainda está triste assim? Eu não te agrado, eu não te sou o suficiente, não te sou melhor do que 10 filhos. E então a narrativa termina nesta conversa, ou essa conversa termina assim, sem a resposta de Ana, e segue então para outro cenário. A partir do versículo 9, Ana está no templo do Senhor. O versículo 10 diz que ela levantou-se, e olha a forma como ela levanta-se: com amargura de alma. Com amargura de alma orou ao Senhor e fez o quê? Chorou, não pouco, mas abundantemente. Ela chorou muito. Irmãos, que diferença entre Ana e Raquel. Ana não despeja sua frustração sobre o seu marido, exigindo que ele desse uma solução para a sua desventura. Ana não procura estabelecer através dos seus meios próprios uma resolução do tipo providenciar uma serva, que com certeza ela tinha, para que esta fosse entregue nos braços do seu marido, para ela então herdar um filho a partir daquela serva. Ana tinha serva, mas ela não tomou a resolução de pegar uma mulher, ou mais uma, e entregar aos braços do seu marido. Ela estava no lugar certo, com uma atitude correta, na presença do Senhor, derramando as suas lágrimas, derramando a sua amargura. Ana está tomando a atitude correta por estar na presença do Senhor em oração. Ela está derramando suas muitas lágrimas diante daquele que verdadeiramente é poderoso para consolá-la. Quem é? Deus. Oh, quanto perdem aqueles que estão de coração amargurados, mas distantes da gloriosa presença do Senhor. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Quantas pessoas deveriam levar a amargura de seus corações diante do Senhor, apresentar diante dele a realidade do seu coração, não agir como se Deus fosse alheio à sua desventura, como fez Raquel. Ana se apresenta diante do Senhor. Meu amado irmão, ou minha amada irmã, Deus tem visto a amargura do seu coração. Ele não está alheio à sua situação. Então, chega de lançar o veneno do dissabor de sua vida sobre os outros. Pare de agir como se Deus não soubesse o que você está passando. Pare de protelar esta conversa que você precisa ter com Deus.
de jogar para frente, você precisa parar e derramar aos seus pés o conteúdo da sua amargura diante do Senhor. Derrame então na presença dEle, chore diante dEle, e como Ana, chore muito, que o seu choro gere um coração quebrantado para adorar ao Senhor. Mas você quer um conselho de Ana? Observe comigo o que ela diz depois de receber do Senhor a petição que havia feito. Capítulo 2, versículo 3, Ana diz: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. É o conselho de Ana. Não multipliqueis palavras arrogantes. Olha Raquel dizendo: dê um filho a mim, senão eu vou morrer. Que drama, que sensacionalismo. Vamos, Jacó, como se Jacó pudesse fazê-lo, quando não podia. Ao passo que Raquel é arrogante, nós temos Ana, dependente, na presença do Senhor, derramando a sua amargura. Então, ao derramar a sua amargura na presença do Senhor, Ana não estava estabelecendo uma contenda com Deus. Ela não estava exigindo da parte dele que o fizesse. Ela estava diante do Senhor em humildade. Ela não questiona Deus em nenhum momento aqui. Observe ainda o que ela declara no versículo 10 do capítulo 2. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Dos céus troveja contra eles. Não adianta contender contra Deus. Não adianta querer colocá-lo dentro de uma caixinha. Não adianta tentar fazer de Deus como se fosse um gênio da lâmpada mágica. Eu vou esfregar e Ele vai me conceder o que eu quero. Não adianta eu chegar diante dEle e dizer: até quando, Senhor? Como disse os salmistas. Será até o dia que pela sua graça Ele queira estender a sua bondosa mão, segundo o conselho da sua soberana vontade. Observe que quando eu digo para derramar a sua amargura diante do Senhor, eu não estou dizendo para atribuir a Deus culpa. Não estou dizendo para contender com Ele pela sua desventura, antes, eu estou dizendo para você apresentar diante dEle a condição do seu coração, diante daquilo que você tem enfrentado. Então fale com o Senhor, diga a Ele quanto a angústia do seu coração tem consumido a sua alma. O salmista disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Ele se inclinou para mim quando? Quando eu clamei por socorro. Davi disse no Salmo 34, versículo 8, o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. De volta então à nossa narrativa de Ana aí em 1 Samuel, ela está no templo, na presença do Senhor em oração, então ela faz um voto diante de Deus de consagrar o filho que Deus lhe der, se o Senhor lhe der, diante do Senhor para que o sirva durante toda a sua vida. E então no versículo 12, nós temos uma lição que precisamos de fato considerar. Demorando-se ela no orar perante o Senhor. Capítulo 1, verso 12. Demorando-se ela perante o Senhor no seu orar. Irmãos, Ana demorava-se na oração. Isso porque demorar-se na oração é investir tempo na presença do Senhor. Deixe-me dizer, quanto tempo você tem dedicado à presença do Senhor? Talvez em nossa mediocridade, quanto tempo que temos passado na presença do Senhor em oração? Talvez isso justifique a amargura de alma que muitas vezes nos consome. Às vezes não só pelo fator mediocridade, mas pelo fator negligência, no sentido de corremos, temos tantos afazeres, tantas responsabilidades, estamos sempre correndo de modo que falta-nos tempo para demorar-se na presença do Senhor. Aquele tipo de oração antes de dormir, a mesma de ontem, em nome de Jesus, amém. Aquela oração simplória, sem deleite.
uma conversa prazerosa. Não é assim quando estamos com alguém que queremos ou que temos intimidade? Não é assim quando você, jovem, está com a sua namorada? Você, jovem, está com você que está com a sua namorada, o namorado? Não é assim quando você está na presença de alguém que você ama? Você quer continuar. Mas isso por vezes é desconsiderado quanto ao nosso relacionamento com Deus. Falta-nos a atitude de Ana de demorarmos-nos na oração. Nossos filhos pouco veem as portas dos nossos quartos fechadas por estarmos investindo tempo em oração. Quanto tempo você tem se demorado na oração? Ana se demorava na presença do Senhor. Sabe, amados, nossa tendência em meio à luta é o isolamento. Nós somos muitas vezes dominados pela revolta de nosso coração, de tal modo que chegamos a estender o isolamento não só das pessoas, mas do próprio Deus. Ficamos no nosso mundo particular, nos privamos da gloriosa presença do Senhor, quando deveria ser o contrário. Irmãos, quantas pessoas, por causa de uma angústia que enfrentam, deixam de exercer os pilares da fé cristã: vida de oração, vida de leitura bíblica, vida de um congregar, de ter comunhão com os outros irmãos. Certa vez eu encontrei um irmão que já há um bom tempo não aparecia na igreja, e eu perguntei: meu querido, onde você estava? Eu tenho sentido sua falta, está tudo bem? E a resposta que ele me deu foi: são as lutas da vida, pastor. A coisa tem sido difícil, tenho enfrentado uma angústia terrível que tira a minha vontade de caminhar para a igreja, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar. Amados, essa foi uma resposta sincera desse irmão. Ele respondeu em verdade. E eu diria que muitas vezes as nossas desventuras nos afastam da presença do Senhor, quando antes deveriam nos levá-la bem para junto dEle, para estarmos na presença dEle. Então, ao ver que Ana se demorava em oração, o sacerdote Eli estranhou. E admira-me o seu estranhamento. Por quê? Porque ele não via comumente pessoas se demorando na presença do Senhor. Oh, quantos fazem um compromisso com o Senhor. O culto começa às 7:30 da noite. Eu vou chegar às 7 horas e vou fazer o que é incomum. Vou sentar no meu lugar, ou eu vou dobrar os meus joelhos para me demorar na presença do Senhor, orando pelo pregador, orando pelo ministério de louvor, consagrando a minha vida, pedindo pelos que vão chegar aqui aflitos, atribulados, clamando para que haja salvação. Quantos se demoram na presença do Senhor? Ele estranhou. E o texto diz que ele só via Ana movimentar os seus lábios, mas não conseguia ouvir o conteúdo que ela estava expressando da sua oração. E isso lhe chama a atenção. E observe, ele conjecturou que ela estava bêbada. Não era algo comum naquele contexto alguém orar daquela forma. As pessoas costumavam chegar ali e levantar a sua voz ao Senhor, orando para todos ouvirem. Mas Ana está orando silenciosamente. Somente seus lábios se movimentam. Um sussurro que não pode ser distinguido pelo próprio Eli. E então, depois de questionar Ana se ela estava embriagada, ela dá a seguinte resposta: não, tua serva não está embriagada. Na verdade, a tua serva é alguém atribulada de espírito. Eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor, pelo excesso de ansiedade, da minha aflição que eu estou passando. Eu preciso mais da presença do Senhor. Irmãos, quanto mais luta temos, mais precisamos estar na presença do Senhor. Eu diria que se muitos estivessem mais na presença do Senhor, estariam menos na presença do pastor, menos dependente de pessoas, porque pessoas podem ser instrumentos do Senhor, mas pessoas são limitadas. Infelizmente, há uma gama de cristãos que fazem de outros cristãos
muletas para a sua fé, dependentes de outras pessoas. Por que você não foi para a igreja? É porque você nunca mais foi lá em casa, você não ligou para mim. Oh, meu amigo, se você estivesse na presença do Senhor de fato, ninguém precisaria ligar para você vir para a igreja, ninguém precisaria ligar para você para lhe oferecer um cântico, se você estivesse mais na presença do Senhor. De fato, irmãos, precisamos, a exemplo de Ana, nos demorar na oração. Investir um tempo de qualidade na presença dEle. Nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta, nos prostrar aos seus pés, apresentando a Ele os nossos anseios, as nossas lutas, principalmente expressar a nossa adoração. Eu não sei quanto tempo você vem investindo na presença do Senhor em oração, mas se você não tem se demorado nesse que é o melhor lugar do mundo, a presença do Senhor, estabeleça hoje esse compromisso. Reconsidere a sua escala de prioridade para estabelecer um tempo de qualidade diante do Senhor, através de uma vida de oração. Quando isso não acontece de fato, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Então você consegue ver quanto tem perdido por não se demorar na presença do Senhor em oração? Você consegue observar, se orássemos mais, se investíssemos mais tempo em oração, ou se investíssemos força em oração, pelo menos do mesmo modo que investimos com a nossa ansiedade e a nossa preocupação. Se investíssemos em oração a mesma força que nós investimos para murmurar, se substituíssemos nossa reclamação com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com o nosso emprego, com o governo, muito, mas muito mesmo de nossas angústias não teriam poder de nos abater como muitas vezes nos abatem. Nós despejamos sobre os ombros dos nossos cônjuges, despejamos sobre os nossos filhos, sobre o emprego que temos, sobre o atual governo, a nossa frustração, quando deveríamos antes estar em oração. Depois então de justificar-se diante de Eli, Ana ouve dele o desejo de que Deus lhe conceda o que ela estava pedindo, que o Senhor, Deus de Israel, te abençoe e te conceda o que você está desejando, vá em paz. Então Ana responde dizendo em outros termos, que isso que me desejas realmente aconteça, homem de Deus. O narrador então destaca que Ana foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era o mesmo, versículo 18. Depois da oração, Ana levantou-se fortalecida. Ela levantou-se, comeu, bebeu o que não vinha fazendo pela amargura, e o seu semblante já não era o mesmo. Triste quando tem pessoas que fazem através do seu semblante, ou expressam através do seu semblante, um senso de tristeza permanente em suas vidas. Nós não estamos isentos de cairmos no abatimento. Davi passou por isso, Elias passou por isso, servos de Deus passaram por isso, angústia, lutas, como Paulo diz, lutas por fora e tremores por dentro. Paulo diz, chegamos ao ponto de desesperarmos-nos da própria vida, não estamos isentos disso. Mas o próprio Paulo disse que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são... Onde estão os seus olhos? Quando nos dobramos em oração, em tristeza nos dobramos em oração, em alegria nos levantamos, em confiança de termos conversado com o nosso Deus e lançado sobre Ele toda a nossa ansiedade pelo fato de Ele ter cuidado de nós. Ana levanta-se, o seu semblante já não é o mesmo. Então triste daquelas pessoas que têm a tristeza como uma marca permanente do seu semblante. Sabe aquelas pessoas que você chega para conversar, e como é que está?
foi indo. Ô, pastor! Não dá nem vontade de chegar perto dessas pessoas, sabia? Não dá nem vontade de perguntar como é que vai. Você pergunta como é que vai. Oh! Pronto. Começou a lamentação de Jeremias. Um chororô. Nada presta. Nada dá certo. Nada. O que é isso? É falta de oração. Ana levanta-se fortalecida. Oh, se você não tem experimentado isso, você precisa. Oh, como é maravilhoso quando chegamos à presença do Senhor angustiado. Quando então nos prostramos aos seus pés e, a exemplo de Ana, derramamos a nossa alma perante Ele, nós choramos, então sentimos como se um bálsamo chegasse ao nosso coração. Aquelas lágrimas, parece que em cada gota delas, tirava o peso sobremodo elevado da aflição que nos consumia e nos devorava à força. Mas à medida que as lágrimas escorrem nos olhos, no choro da oração, levantamos como que renovados, levantamos como que agora fortalecidos, nós choramos e então sentimos esse bálsamo no coração. Talvez é isso que você precisa fazer. Prostrar-se diante do Senhor em oração, para poder levantar-se fortalecido diante da angústia que tem consumido a sua força. A conclusão da história nós já conhecemos. O Senhor abençoou a Ana, deu a ela um filho que ela consagrou a Deus, mas também abriu a sua madre e ela pôde gerar outros filhos, pela bondade do Senhor. Ela deu o nome ao seu primeiro filho de Samuel, presente do Senhor, ou do Senhor eu recebi. Deus ouviu a minha oração. Samuel era um presente para consolo de um coração amargurado que encontrou na presença de Deus refúgio, força e paz. Dobre-se diante do Senhor em oração e deixe que a oração faça a diferença na sua vida. Amém? Obrigado, Senhor, pelo exemplo da Tua palavra que consideramos esta manhã. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Oh, Senhor, nosso costume muitas vezes é murmurar, reclamar. É compartilhar com todos, mostrando para os outros o quanto sofremos. Talvez somos os mais sofredores de todo o mundo. Ninguém passa a luta que nós mesmos passamos. Por vezes é essa a visão que nós transmitimos. E quando conversamos com todos, muitas vezes deixamos de nos demorar na sua presença em oração, como Ana se demorou. Senhor, desperta o teu povo para se demorar em oração, para desfrutar, para deleitar-se na gloriosa presença do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesta obra tão difícil, Senhor, de ser colocada em prática. Ajuda-nos, ó Deus, despertando-nos para demorarmos-nos diante do Senhor, mostrando confiança, mostrando dependência em Ti. E, Senhor, que aqueles que esta manhã assumirem um compromisso de demorarem-se diante do Senhor, o Senhor conceda-os que se levantem fortalecidos a partir do alimento da Tua presença. No nome santo de Jesus oramos agradecidos. Amém.